Hoje vamos falar sobre os Jogos Olímpicos 2020 de Tóquio. Vamos fazer uma breve introdução e apresentar os Jogos Olímpicos de Tóquio e os logotipos e mascotes, as principais ocorrências de inverno, os princípios fundamentais do olimpismo, como o fair play e o doping, alguns atletas que já se apuraram para os Jogos e, por fim, uma webgrafia com vídeo. As Olimpíadas de 2020 serão realizadas em Tóquio, no Japão, de 24 de julho a 9 de agosto de 2020. Na sua 32ª edição, os Jogos Olímpicos de Verão irão ter 33 modalidades desportivas, com a expectativa da participação de mais de 11 mil atletas, os quais representarão mais de 204 países. Os próximos Jogos Olímpicos em Tóquio terão 33 locais de competição planeados. 28 estão localizados a apenas 8 km da Vila Olímpica, enquanto que estão a ser construídos 11 novos locais. Eis, então, alguns deles são: novo Estádio Nacional de Tóquio, cerimónias, atletismo, futebol, final feminina, Yoyogi National Gymnasium, handball, Ryogoku Kukujikan Boxe, Ginásio Metropolitano de Tóquio, ténis de mesa. O logotipo de Tóquio 2020 é constituído por 3 formas retangulares que representam países e culturas diferentes. A mensagem escolhida para a 32ª edição das Olimpíadas é Unidade na Diversidade, atribuindo ao desporto a função de celebrar as diferenças. Existia outro logotipo, mas esse mesmo foi rejeitado por acusações de plágio. A mascote das Olimpíadas de Tóquio segue as cores e formas do logotipo e foi nomeada de Mirai Toa, nome que é formado por duas palavras japonesas, Mirai, com o significado de futuro, e Toa, com o significado de eternidade. Representa o desejo de um futuro cheio de esperança nos corações de todas as pessoas do mundo. Em novembro de 1939, e devido ao surgimento da Segunda Guerra Mundial com a invasão da Polónia, os Jogos foram finalmente cancelados. Os Jogos de 1944, na Itália, também foram cancelados devido à continuação da guerra. Depois de não ser capaz de sediar os Jogos em 1944 por causa da guerra, Cortina d'Ampezzo foi escolhida para organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956. Estes foram os primeiros Jogos de Inverno a serem transmitidos na TV. O COI elegeu Squaw Valley para sediar a Olimpíada de 1960, nos Estados Unidos. Foi a primeira Olimpíada a ter uma vila dedicada aos atletas. Foi também a primeira a utilizar um computador para tabular os resultados. Realizada na cidade francesa de Grenoble, a Olimpíada de Inverno de 1968 foi a primeira Olimpíada a ser transmitida em cores. Em 1988, a cidade canadense de Calgary sediou a primeira Olimpíada de Inverno a durar 16 dias. Pela primeira vez, os eventos de patinagem de velocidade foram realizados em ambientes fechados. Os Jogos de 1992 foram os últimos a serem realizados no mesmo ano que os Jogos de Verão. Estes foram os primeiros Jogos a serem realizados após a queda do comunismo e o desmantelamento do Muro de Berlim. Em 1986, o COI votou para separar os Jogos Olímpicos de Inverno e Verão. Estes Jogos foram os primeiros a serem realizados sem os Jogos Olímpicos de Verão. Os primeiros Jogos a receber mais de 2.000 atletas foram realizados em 1998. Em 2014, a sede de Sochi, na Rússia, foi escolhida para se realizar os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno. Os princípios fundamentais do olimpismo são: em primeiro, o olimpismo alia ao desporto, à cultura e à educação. O olimpismo é criador de um estilo de vida fundado no prazer do esforço, no valor educativo de um bom exemplo e no respeito pelos princípios éticos fundamentais universais. Em segundo, o objetivo do olimpismo é o de colocar o desporto ao serviço do desenvolvimento harmonioso do homem, em vista de promover uma sociedade pacífica preocupada com a preservação da dignidade humana.
Em terceiro, o movimento olímpico é a ação concertada, organizada, universal e permanente de todos os indivíduos e entidades que são inspirados pelos valores do olimpismo. Estende-se aos 5 continentes e atinge o seu auge com a reunião de atletas de todo o mundo no grande festival desportivo que são os Jogos Olímpicos. Em quarto, a prática do desporto é um direito do homem. Todo e qualquer indivíduo deve ter a possibilidade de praticar desporto sem qualquer forma de discriminação, de acordo com o espírito olímpico, o qual requer o entendimento mútuo, o espírito de amizade, de solidariedade e de fair play. Em quinto, toda a forma de discriminação relativamente a um país ou uma pessoa com base na raça, religião, política, sexo ou outra é incompatível com a pertença ao movimento olímpico. Por último, pertencer ao movimento olímpico exige o respeito da Carta Olímpica e o reconhecimento pelo COI. Um caso de fair play acontecido nas Olimpíadas foi o atleta dar boas ao atleta Jonathan Brosby para que ambos pudessem terminar a prova. O exemplo de doping, uma subversão da verdade esportiva. O termo doping tem a sua origem na palavra dub, que significa um sumo viscoso obtido do ópio. A seguinte definição de doping: uso de qualquer substância exógena, não produzida pelo organismo, proibida pela regulamentação desportiva, tendo por objetivo melhorar o desempenho físico ou mental. A norte-americana Marion Jones encantou o mundo ao conquistar 3 ouros e 2 bronzes em Sydney 2000. Com o desempenho, ela se tornaria a única mulher do atletismo a ganhar 5 medalhas numa mesma edição dos Jogos. No entanto, o prestígio conquistado na Austrália perdeu-se 4 anos mais tarde. Em 2007, a própria atleta confirmou que havia utilizado anabolizantes ilegais e resolveu devolver as medalhas conquistadas. Atletas portugueses que já se apuraram para os Jogos Olímpicos de 2020. O canoísta António Launay garantiu a vaga de K1 masculino para Portugal nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, depois de se apurar para a final nos Mundiais de Slalom. Na competição que decorre em La Seu de Rojul, em Espanha, Launay conseguiu a vaga olímpica com o apuramento para o final, em que acabou por ser sétimo. Outra atleta que foi selecionada para as Olimpíadas de 2020 foi Diana Durões, que conquistou a medalha de bronze nos 800 metros livres com o tempo de 8 minutos e 42 segundos. Nos penúltimos 3 dias de competição, a nadadora competiu 200 metros livres e 400 estilos, alcançando o 20º lugar e o 7º lugar. Outra atleta portuguesa que já se apurou foi Patrícia Mbemgani Bravo Mamona, nascida em São Jorge de Arroios, Lisboa, em 21 de novembro de 1988. É uma atleta portuguesa de triplo salto, de ascendência angolana. Desde 2011 representa o Sporting Clube de Portugal. No dia 10 de julho de 2016, no Campeonato Europeu de Atletismo, em Amsterdão, saltou 14,58 metros, conquistando a medalha de ouro e estabelecendo um novo recorde nacional de triplo salto feminino. No mesmo ano, a 14 de agosto, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, terminou o concurso na 6ª posição. Patrícia ficou em Portugal por causa do atletismo e para terminar os estudos. Por fim, aqui encontramos todos os sites onde retiramos informações. Temos um pequeno vídeo para mostrar sobre a comemoração do anúncio que os Jogos Olímpicos seriam em Tóquio. Espero que tenham gostado do nosso trabalho.